Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje, dia 10/8, a gente vai dar continuidade ao estudo da escola barroca, né? Nós apenas apresentamos esse assunto para vocês na última semana, na última aula, e hoje a gente vai conhecer qual foi a origem da escola barroca, né? E o contexto histórico e algumas características que elas foram inseridas. Então, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Hoje nós temos três fatos que são relevantes. É interessante que ao final da aula vocês tenham uma noção assim do a origem do barroco, do contexto histórico em que ele surge e de algumas características que são típicas dos textos dessa escola. Então nós temos três objetivos, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção, que se vocês puderem acompanhar comigo, vocês podem abrir o livrinho de vocês aí na página 114, tá? Para quem gosta de anotar, para quem gosta de ir marcando, eu vou pontuando com vocês o que é mais relevante. Primeira coisa que é relevante é vocês observarem que não à toa, dentro dessa página, vem uma imagem, que é chamada conflito versus razão. Estará presente na maior parte das obras barrocas, como é possível observar nas pinturas expostas. Porque quando a gente fala de barroco, na verdade, a gente não fala só de literatura. Existe um estilo barroco na música, um estilo na pintura, na arquitetura, na literatura e em outras artes também. E elas se completam, né? Então, a gente tem aqui uma tela que já nos fala de temas que são relevantes dentro da literatura, que é o conflito versus razão, quando a gente vai conseguir perceber lá nas características e entender melhor o que é esse conflito, do que ele surgiu, qual que é a origem desse conflito, tá bom? Então, assim, ó, a origem do Barroco se deu com a crise do Renascimento. Qual que era a crise do Renascimento? Era exatamente essa busca por solucionar o drama instaurado pela arte maneirista. Aí você me pergunta, o que é a arte maneirista, professor, e qual que era esse drama? Entenda. O maneirismo é uma estética também muito semelhante ao barroco, só que a gente não estuda o maneirismo no Brasil. Ele não existiu aqui no Brasil. Estabelecia o conflito entre o pensamento, quer dizer, ele não existiu no Brasil, ele não está dentro da escola literária, não é o nosso estudo de escolas literárias como o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, até o modernismo, tá? O maneirismo é uma estética muito semelhante ao barroco, que estabelecia o conflito entre o pensamento medieval. Qual era esse pensamento medieval? É exatamente esse drama que foi instaurado na arte. O pensamento medieval estabelecia o conflito relacionado a Deus, né? Ele estava bem relacionado a Deus. E o humanismo renascentista, de valores antropocêntricos. Deixa eu resumir para vocês o que existia naquele cenário. O homem é dividido entre Deus ser o centro do universo ou o homem ser o centro do universo. Porque lá a origem da catequização, da religião, Deus foi mostrado como o centro do universo de uma forma, com uma pregação, com um ensinamento, em que ele era colocado de uma forma bem diferente desse Deus que a gente conhece hoje, né? Aquele Deus autoritário, que gosta de castigar, que tinha algumas limitações que, na verdade, não foram impostas por eles, mas pela própria sociedade religiosa ou instituição religiosa. Então existia um conflito porque em determinado momento da história, o homem ele passa a ter um outro ensinamento. Para vocês terem uma ideia, as primeiras missas, os primeiros cultos religiosos, eles eram pregados com o Papa de costa para o público, com uma língua em latim que eles não entendiam, mas que ao final eles tinham total confiança e diziam amém. Eles não tinham acesso à leitura bíblica, essa leitura era restrita a apenas uma parte da instituição religiosa. Nem todos a ordem religiosa ela tinha acesso à leitura dos livros bíblicos, era apenas uma parte. Então, as pessoas elas estavam meio que alienadas a acreditar em tudo que era pregado para elas. E em um determinado momento, mais especificamente aqui para nós, com vamos lá, entre aspas, né, a revolução de Martinho Lutero, que começa a mostrar para as pessoas que existem livros que são proibidos, que nem todo mundo tem acesso, existem parte das leituras bíblicas que são
excluídas, né, que eles não liam para as pessoas, eles liam apenas uma parte que eles achavam que era interessante para os fiéis e outra parte eles escondiam. Ele meio que abriu os olhos das pessoas, olha, não é bem assim, vocês não devem acreditar piamente, vocês têm capacidade de ler, de interpretar esses textos bíblicos, essa Bíblia, esse livro sagrado, vocês têm essa capacidade é, de ler, de interpretar e tirar suas próprias conclusões. Vocês não podem simplesmente ir para um culto, para uma missa, ouvir algo que vocês não entendem e dizer amém. Então existia um conflito, porque a sociedade agora que estava muito segura da sua salvação, porque achava que era apenas ir, não dizer nada, só caminhar até a igreja, assistir aquilo e dizer amém. E ele mostra que não é assim. Tem muita coisa que vocês precisam conhecer, que não é passado para vocês. Então a sociedade começa a se dividir. Martinho Lutero escreve suas 95 teses, mostrando muita coisa que ao olhar dele era errado e as pessoas não sabiam. Ele meio que abriu os olhos da sociedade. Então, assim, a sociedade começa a se dividir, tá? E com o acesso ao conhecimento, o homem passa a admirar o próprio homem. Daí o nome humanismo, ele passa a acreditar na própria ciência e não na religião. Aí a sociedade, que era totalmente religiosa, agora se divide entre antropocentrismo, homem o centro do universo, ou seja, a ciência como centro do universo, ou Deus o centro do universo, a religião. Só para essa historinha, só para vocês entenderem aí qual foi esse drama que foi instaurado pela arte maneirista, né? O que essa estética meio que pregava? Que conflito era esse que existia entre o pensamento medieval, que era antropocêntrico, e o pensamento renascentista, que era antropocêntrico, tá? Então, a arte barroca, seguindo os preceitos filosóficos da Contra-Reforma, a Contra-Reforma foi aquele momento em que Martinho Lutero meio que pregava as 95 teses, ele estabelece esse momento que recebe esse nome, e depois, na verdade, ele estabelece a reforma protestante, né? Toda aquela movimentação, todo aquele momento de esclarecimento e de revolução se chama reforma protestante. E a contra-reforma, na verdade, já é a resposta da igreja em relação a essas 95 teses. Então, seguindo os preceitos filosóficos da Contra-Reforma, tentou conciliar ambas as linhas de pensamento, medieval e barroca, ou seja, teocêntrica e antropocêntrica. Contudo, o barroco simplesmente continuou revelando esse conflito inconciliável, mas a partir de uma perspectiva agora voltada mais para a religião. Então, quando o barroco surge, ele tenta meio que conciliar esse conflito, né, antropocêntrico e teocêntrico, só que ele não consegue. Ele meio que fica ainda no meio desse tiroteio, desse bombardeio, desse conflito, só que agora com uma perspectiva mais religiosa e não tão antropocêntrica. Dessa forma, o barroco, que significa pérola irregular ou desarmonia, define-se como a arte das dialéticas, ou seja, dos dois pontos de vista. A dialética seria algo entendido como contrário, né, como de ter dois lados. Então, é no meio desse conflito antropocêntrico e teocêntrico que surge o barroco. E ele surge tentando conciliar essa situação, embora não consiga, tá? Qualquer dúvida, se vocês não entenderam essa origem, como é que ela se dá, leiam com um pouco mais calma, marquem um pouquinho e me chamem, que daí eu tento esclarecer com outras palavras, mas eu acho que ficou claro. Bom, em relação ao contexto histórico, vamos ver como é que estava na Europa. Por que, professora, a gente começa a estudar o contexto histórico europeu? Porque a literatura brasileira, ela se baseava muito na literatura europeia. Então, a literatura europeia influenciou diretamente muitas das literaturas. Algumas não receberam essa influência. Quando a gente chegar lá no romantismo, vocês vão entender isso melhor. Mas algumas receberam. Então, como é que estava na Europa? Vamos ler esse parágrafo aqui para a gente entender? Diz assim: a Europa encontrava-se em plena crise do Renascimento. E essa crise que vocês já conhecem aí, que eu acabei de falar, essa crise entre o antropocêntrico e o teocêntrico. Para ficar mais claro, diz assim: os valores terrenos não mais eram suficientes para se entender o mundo. Não havia mais a confiança plena na capacidade humana. Isso se deve ao medo incrustado no homem europeu pela Contra-Reforma. Porque a Contra-Reforma era uma pregação da igreja dizendo o seguinte: oh, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer assim, você vai para o inferno. Se você... O homem, aquele homem,
tinha total certeza da salvação, agora ele não tem mais. Agora ele vive com medo. Ele vive com medo de fazer algo e de que aquilo leve ao inferno e que faça com que ele perca a salvação. Então, o homem não tem mais essa confiança, né? Isso se deve ao medo incrustado ao homem europeu pela Contra-Reforma, nascida com o Concílio de Trento em 1545. O poder de Deus, por intermédio da Igreja Católica, é reconsiderado. Então, vocês vejam que o conflito continua, né? Tanto dentro da Igreja, né? Com a questão da Igreja Católica não ser mais de total confiança para todo mundo, porque a Igreja Católica ela começa a perder muitos fiéis. Isso começa desde o quinhentismo, que a gente vê que a ideia de mandar os padres jesuítas para o Brasil para catequizar os índios era na tentativa de conquistar mais fiéis, de reconquistar os fiéis e trazê-los de volta para a igreja. A harmonia da arte e da filosofia clássica cedeu lugar à desarmonia causada pelo sentimento de culpa e pelo medo do pecado, causadores do conflito existencial que afetou o pensamento e a produção artística dos anos seguintes. Então, a gente percebe que há uma desarmonia aí entre a arte e a filosofia clássica, que dá lugar a um sentimento de culpa, de medo do pecado. O homem, ele vive, a gente vai perceber na literatura de Gregório de Matos, na literatura religiosa, que o homem está todo o tempo, Senhor, eu pequei, mas não queria ter pecado, me perdoa, porque da sua vanglória me despido, porque quanto mais tenho a perdoar, quanto mais tenho pecado, vos tenho perdoar, delinquido. Então, ele vai o tempo todo mostrando um conflito, né, um medo. Em meados do século XVI, no Brasil, a colônia portuguesa havia o cultivo da cana-de-açúcar. Para quem gosta de anotar, a gente anota isso daí, ó, o destaque. Qual era o cenário social do Brasil? O cenário social, econômico e político, eles influenciam muito a escrita dos textos. Então, como é que era o cenário? A gente está no século XVI e o que a gente tem? Uma colônia portuguesa que havia o cultivo da cana-de-açúcar na região Nordeste, produto extremamente valorizado na época. Então, a gente já tem uma economia forte aí na Bahia, na região Nordeste, principalmente. O trabalho braçal era cada vez mais realizado por escravizados importados da África. Tal fenômeno devia-se à vulnerabilidade dos escravizados indígenas, que não tinham resistência às doenças trazidas pelos europeus e à falta de costume com as lidas no campo. Até disso, esses indígenas se recusavam a trabalhar como escravizados, o que ocasionava fugas ou até mesmo suicídios. E essas fugas, elas aconteciam para cá. Vocês vejam aqui do ladinho na orelha, que fala sobre o Quilombo dos Palmares. Havia vários quilombos, mas o mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, que foi um dos muitos quilombos que era da era colonial brasileira e sua origem remota de 1580, quando escravos fugitivos de regentes das capitanias de Pernambuco e da Bahia escaparam para a Serra da Barriga, no estado de Alagoas, que é uma região coberta de palmeiras. Por isso daí o nome Quilombo dos Palmares. Tá bom? Então, aqui do ladinho continua falando sobre isso. Os senhores de engenho recorreram à importação de escravizados, fortemente fomentando um novo mercado, que era o tráfico, que se estenderia por séculos como um negócio extremamente lucrativo. Por exemplo, ali em Porto de Galinhas, para quem não sabe, o nome chamado Porto de Galinhas é, na verdade, uma metáfora, porque quando os escravos chegavam nos grandes navios e se concentravam ali naquele porto, aí algumas pessoas iam divulgar essa chegada para quem tinha interesse em comprar os escravos. Mas como havia uma fiscalização, eles não diziam, olha, os escravos chegaram, eles diziam, as galinhas chegaram, meio que aquelas galinhas da Angola. E vinha muitas galinhas mesmo. Só que, na verdade, eles estavam se referindo não especificamente às galinhas. Todo mundo já sabia que tinha chegado um malote grande de escravos e os interessados iam ali comprar. Aí daí aquele nome ficou conhecido como Porto de Galinhas. Os centros econômicos do Brasil, àquela época, eram as cidades de Olinda e Salvador, um dos grandes centros econômicos. Em 1580, a Espanha apoderou-se do país devido à União Ibérica, que perduraria até 1640. Olha quantos fatos relevantes, gente. A gente tem aqui, ó, o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, a questão do trabalho braçal dos escravos, né, vindos da África, a questão dos quilombos, é o auge dos quilombos. A gente tem aqui os grandes centros, Olinda e Salvador. E a gente volta um pouquinho para a Europa para
conhecer a realidade da Espanha. A Espanha apoderou-se do país devido à União Ibérica, que perduraria até 1640. Entretanto, alguns lugares durante esse período tornaram-se terras da Holanda, que é o caso da Bahia, entre 1624 e 1625, e de Pernambuco, entre 1630 e 1654. Já o Recife foi a colônia que mais sofreu modificações e melhorias urbanas pela invasão holandesa sob o comando de Maurício de Nassau, que havia sido enviado pela Companhia das Índias Ocidentais a partir de 1630. Interessante quando você vai visitar essas cidades, por exemplo, a gente esteve com o terceiro ano numa viagem há 2 anos atrás ali em Alagoas, e eu lembro bem da guia, né, nos falando sobre essa questão aqui da família Nassau, que tem bastante relevância ali naquele estado. No ano de 1654, Portugal retomou o controle da colônia, porém o preço do açúcar caiu vertiginosamente, em consequência da ocorrência do açúcar antiliano, e acontecia cada vez mais a fuga de escravos dos engenhos. Esses fugitivos formavam os quilombos, dos quais o mais conhecido é o Quilombo dos Palmares. Então, assim, como é que a sociedade podia estar diante de um cenário como esse? A sociedade só podia se encontrar diante de um momento, de um cenário realmente muito pessimista, né? Porque havia muitos conflitos, muitas disputas de terra, muitas guerras. Houve, sim, algumas modificações, algumas melhorias, mas houve muitas invasões. Essas invasões não eram pacíficas. Havia fuga dos escravos, havia um trabalho escravizado. Então, assim, é um cenário meio que pessimista. Então, a gente vai perceber que a literatura do Barroco é uma literatura pesada, como se ela carregasse nos ombros uma carga muito pesada. E o tom de pessimismo perdura. Então, a gente tem aqui, pessoal, ó, pelo menos 5 características que são bem relevantes aqui do Barroco. Eu não vou ler tudo com vocês, mas vou tentar explicar. Por exemplo, uma característica que é muito típica do Barroco é a arte das dialéticas, ou seja, é a questão do conflito entre os valores divinos e os valores humanos. É exatamente essa questão da arte antropocêntrica e teocêntrica. E a gente tem uma arte que está dividida entre vários preceitos, por exemplo, corpus versus alma, prazer versus pecado, desejo versus culpa, vida versus mortes. Ou seja, há sempre dois lados. Você acha da Contra-Reforma, baseada nos valores teocêntricos, a estética barroca buscava, por meio de tudo aquilo que simbolizasse o divino, estabelecer uma solução para o conflito maneirista entre o corpo e a alma, entre os valores medievais e os valores renascentistas. Só que a gente vê que isso tudo virou um beco sem saída, porque esses valores das almas às vezes falavam mais alto e por outras eram os valores do corpo. E o conflito estava gerado. Então, a arte da dialética significa que a gente tem uma arte que está sempre em conflito. Você vai sempre perceber uma linguagem do barroco que trabalha a questão dos dois lados, né? Do homem entre curtir os prazeres da carne ou se resguardar e garantir a salvação. Né? Por isso aqui, corpos versus alma, prazer versus pecado. O pessimismo, vocês já entenderam, né? O próprio contexto histórico era bem carregado. Então, o caráter pessimista deve ser a descrença nos valores humanos. Uma sociedade escravocrata é uma sociedade que não merece muita credibilidade. Uma sociedade que vive as invasões, que vive as disputas, os conflitos, é uma sociedade que meio que perde as esperanças, né? Então, o homem ele meio que descrê nos valores nos próprios valores humanos. Dessa maneira, o homem se joga nos braços de Deus, pois não pode contar com mais ninguém. Então, o que a gente percebe? Que os indivíduos que são seres ínfimos, fracos e o mundo é hostil. E somente o reino dos céus é confiável. Então, há um pessimismo em relação ao próprio homem e uma volta do olhar desse homem para Deus. A outra característica que você vai perceber muito no barroco é a questão da passagem do tempo. É o carpe diem barroco. O homem ele tem tanto medo de não conseguir fazer as coisas, ele vai fazendo tudo, atropelando a situação, ele vai vivendo um drama que é o medo do amanhã. Então, com medo de não fazer algo amanhã, ele quer fazer tudo hoje. É um carpe diem bem diferente do arcadismo, porque lá no arcadismo, o carpe diem, por exemplo, o homem não está nem aí com o dia de amanhã, ele só quer aproveitar o dia de hoje. No caso do barroco, esse homem ele acha que não vai ter o dia de amanhã, então ele
tenta fazer tudo o que ele pode hoje, porque ele vivencia a fugacidade do tempo, ele vê que a vida passa muito rápido e que se você não aproveitar, você está só perdendo tempo. Ele diz aqui, a vida humana é efêmera, ou seja, ela é rápida, é passageira. Deve-se aproveitar o dia, que em latim significa carpe diem, colher o dia, colher o melhor do dia. A vida, na verdade, os prazeres que ela proporciona, pois o tempo é breve e quando se percebe já passou, tá? Uma outra característica é o rebuscamento. A linguagem do barroco ela é muito rebuscada, ou seja, ela é difícil. Os textos eles são difíceis, até porque existem duas linhas de pensamento dentro do barroco, que é o cultismo e o conceptismo. Vocês vão entender aqui, ó, existiam duas estilísticas de construção da literatura, o conceptismo e o cultismo. O que é o conceptismo? É o jogo de conceitos, o jogo das ideias. Então, a gente está lendo algo, mas você não está compreendendo bem, porque aquilo tudo é uma figura de linguagem, uma metáfora. Então, ele joga muito com as ideias, e a gente percebe principalmente esse conceptismo na obra do padre Antônio Vieira. E tem o cultismo, que é o jogo de palavras, né? Como se a gente estivesse lendo um trocadilho e a gente não conseguisse entender muito bem. Então, há um rebuscamento, há uma dificuldade ou uma dificultação na escrita. Eles meio que fazem uma linguagem toda diferente, né? Aquela linguagem linear que a gente está acostumado, eles fazem uma linguagem que é muito difícil de escrever, você precisa ter bastante atenção. E a glória de Deus? Bom, a gente já entendeu ali que questão do pessimismo, o homem perde a credibilidade no próprio ser humano e volta-se para os braços de Deus, ele joga-se nos braços de Deus. Então, aqui na glória de Deus, o que acontece? Você acha da contra-reforma, busca simultaneamente, por meio de manifestações artísticas suntuosas, reveladoras da glória e da superioridade infinita de Deus, provocar o medo e a admiração dos homens. Então, através de cenas religiosas, de narrações religiosas, há uma tentativa do escritor a todo momento de mostrar a superioridade de Deus, né? Esse Deus que castiga, que cobra, que toma conta, em favor de conseguir a admiração dos homens para esse Deus. Em vista disso, acho o barroco é exageradamente rebuscado. Mas a gente pode ver aqui na pintura de Caravaggio mostrando a grandiosidade de Deus diante do homem. Tá? Que é a crucificação de São Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, né, na cruz. Bom, gente, na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco dos autores e das obras, para que vocês consigam perceber, por exemplo, esse cultismo aqui nesse poema, anjo no nome, Angélica na cara, isso é flor e anjo juntamente. Ser Angélica, flor, anjo florescente, em quem senão é vós vos uniformizaram? Então, vocês vão entender melhor o que é esse barroco, o que é esse conceptismo aqui dentro da poesia, vocês vão ver a passagem do tempo, como é que o homem fala dessa passagem do tempo, como é que o homem trata, como é que ele é pessimista dentro dos textos, aonde que ele trata de dialética aqui nesse texto. Então, eu apresentei aqui para vocês as características, mas nas outras aulas a gente vai buscar essas características dentro das obras e vai conhecer melhor os dois principais autores, que é o Gregório de Matos, pouco da sua poesia, e o próximo é o Padre Antônio Vieira, que está aqui mais abaixo. Está aqui, Padre Antônio Vieira. Então, por hoje é só um abraço, até a próxima. Em qualquer dúvida, surgindo qualquer dúvida, só me chamar que eu estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês.